e vamos entender que ele começou, né, a fazer a obra, começou a fazer saiu nas suas viagens missionárias, e o Senhor chamou para isso. E ele fez, né, a primeira viagem missionária, voltou, fez a segunda viagem missionária, passou ali por alguns lugares da Grécia e chegou em Corinto. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Chegou em Corinto, ali ele encontrou um casal, e ali que tinha a mesma prática de fazer tendas. E quando ele fazia tenda no dia de semana, no sábado, ele saía para pregar a palavra de Deus, ia, né, na sinagoga do judeu, e ali ele começava a pregar. Chegou um momento que os judeus não queriam aceitar, irmão, porque aqueles judeus eram judeus ainda da antiga aliança. Então ele não aceitava aquilo que o Paulo pregava, ele não aceitava que Cristo era o Messias, aquela pessoa, aquele homem a qual eles estavam esperando, como o Antigo Testamento falava, como os profetas falavam, irmão, que viria um libertador. E eles não olhavam, eles olhavam para Jesus e eles não acreditavam, eles não queriam compreender, entender que era Jesus Cristo o Messias. E eles não aceitavam. Então o apóstolo Paulo deixou de ir para a sinagoga e começou a pregar para os gentios. E a palavra de Deus vai falar em Atos dos Apóstolos que muitos ali se converteram. Muitos se converteram. E ali o apóstolo Paulo chega um período de 1 ano e meio, ele sai, né, de Corinto, e depois de um tempo Apolo vem para Corinto e começa a pregar a palavra de Deus. Sendo que Apolo, antes disso, ele conhecia Jesus Cristo, assim ele aprendeu da palavra de Deus. Alguns teólogos dizem que de repente Apolo foi um dos 70 apóstolos, mas isso não tem uma confirmação. E ali ele pregava sobre o batismo de João, como ele começou a aprender sobre o batismo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Espírito Santo. Ele vem para Corinto, ele começa a pregar em Corinto também. É uma benção, é um homem de Deus. E também ele sai de Corinto, e aí o apóstolo Paulo vem a descobrir, vem a saber, através de uma pessoa, está aqui no seu versículo, no versículo 12, que nós lemos, no versículo 11, da família de Cloé, que a igreja de Corinto estava um problema muito sério. Tinha uma divisão, irmão. Tinha uma facção. Eu sou de um, eu sou de outro. E o apóstolo Paulo começa a escrever, porque o apóstolo Paulo amava aquela igreja. Ele ficou 1 ano e meio pregando naquela igreja. E ele ficou 1 ano e meio pregando naquela igreja, porque assim o Senhor o permitiu. E aquela igreja, por motivo desse problema, irmão, dessa facção de escolher um, escolher outro, ela não percebeu, mas o adversário, o inimigo, Satanás entrou naquela igreja, e ali começou, irmão, a fazer coisas horríveis. Pessoas começaram a deixar de adorar o Senhor. Uma igreja que tinha todos os dons, irmão. Nós lemos aqui que a igreja teve todos os dons, mas não estava sendo manifesto naquele lugar, porque o Espírito Santo de Deus não se manifesta num lugar que tem divisão. Não tem como. Marcos 3:24, quando aqueles escribas começaram a falar com Jesus, dizendo que ele era Beelzebu, e ele falou: como é que Satanás vai expulsar Satanás? Uma casa dividida tem como subsistir? Estamos vendo isso na Venezuela. A destruição. Por causa da facção. Porque um quer um, outro quer outro. E aí começa. E o inimigo ali entrou. E o Espírito Santo de Deus não se manifestava mais. Eu não vim aqui, irmão, entenda uma coisa, pastor Fábio, eu não vim aqui para exortar a igreja. Eu vim trazer uma palavra de reflexão. Porque quando eu olho para a Grécia, eu vejo refletir no Brasil de hoje. Porque a Grécia era um país politeísta. Eles adoravam vários deuses. E se nós pararmos para analisar no Brasil, assim também é. Vários feriados que existem no nosso país é por motivo de um santo. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Dia 12 de outubro é dia de criança. Quem disse que ele é da criança, irmão? É.
Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim estava acontecendo na igreja de Corinto. Mas vamos entender um pouquinho, tentar passar tudo, mas acho que vai ser um pouco difícil, mas os irmãos vão entender. Primeiro, irmão, nós temos que compreender a igreja de Corinto. A primeira viagem que o apóstolo Paulo fez a Corinto, na Grécia, desencadeou-se um relacionamento de cumplicidade com esta igreja. Fundador de uma igreja gerada em meio a um tumulto e um ambiente corrompido. O apóstolo Paulo comprometeu-se a pelejar por ela, com paciência algumas vezes e outras energicamente. E ele não poupou esforço a fim de tomá-la adequada ao reino de Deus. Poderemos entender melhor escrito aos Coríntios se voltarmos ao tempo para observar todo o cenário envolvido. Irmão, é interessante que quando o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, ele prega lá em Coríntios para uma igreja ímpia. Ele ia na sinagoga, os judeus não aceitou, ele veio para os gentios. O gentio era ímpio, eles não aceitaram, eles não conheciam Jesus. Mas quando nós entramos nas epístolas de Paulo, ele estava fazendo essa epístola, ele estava exortando crente. Estava exortando crente, estava demonstrando crente, não mais ímpio. Então nós temos que entender, irmão, que de muitas vezes nós lemos as epístolas e esquecemos de analisar e refletir que aquela epístola está falando diretamente para mim, porque eu sou crente, eu sirvo o Senhor, eu levantei a mão para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando eu entro dentro desta palavra, e esta palavra começa a falar no meu coração, é porque eu tenho que me consertar, porque algo está acontecendo de errado, e o Senhor, para não perder, Ele não quer nos perder, irmão. Aí Ele começa a exortar através dessas cartas. Então, temos que entender isso. Porque a epístola de Paulo, seja ela pastoral, seja ela doutrinária, seja ela a epístola de João, seja ela a epístola de Pedro, Hebreus, ela está falando para nós. Está falando para nós. Então, irmão, Corinto, o corredor do mundo. Mark David escreve Corinto como uma cidade tão interessante que poderia ser comparada como Roma, a capital do império. Sua localização era privilegiada, uma vez que estava na principal rota para o Oriente, e por isso tornou-se o centro de negócios, comércios e cultura. Parece com que estado essa cidade de Corinto? Rio de Janeiro? Irmão. Corinto está parecendo o estado de Rio de Janeiro. Os irmãos vão entender por quê. Depois que eu acabar de ler, os irmãos vão analisar e refletir. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Logo, era composta por mistura de raças, de todo tipo de gente, gregos, romanos, judeus, comerciantes, marinheiros, filósofos, aventureiros, compunha a grande variedade de pessoas que foram atraídas para Corinto. E se nós começarmos a analisar, é assim, irmão, porque o Rio de Janeiro é a segunda maior metrópole. E se nós olharmos dentro do Rio de Janeiro, vamos encontrar todo tipo de pessoa, seja ela natural, seja ela do próprio país, Brasil, e seja ela de outros países. Aleluia, glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a igreja de Corinto está começando a dar um reflexo. O Rio de Janeiro está começando a dar reflexo para a igreja de Corinto. Corinto era uma cidade grega que pertencia à província de Acaia, subordinada, foi destruída em 1146 a.C. por sua resistência ao domínio romano e reconstruída em 44. E David Stocker informa que Júlio César enviou soldados do exército romano, as quais ganharam terra para se fixarem ali como colonizadores. Sua localização privilegiada com que se tornasse um dos maiores centros comerciais do mundo antigo. Faz escreve objeto de luxo encontrava-se logo no seu caminho aos mercados que era visitado por todas as nações do mundo civilizado: bálsamo árabe, tâmaras da Fenícia, marfim da Líbia, tapete da Babilônia, cabelo de cabra, de
Cilícia, lã de Licônio, escravo da Frígia. Corinto, como era chamado, era a feira da vaidade do mundo antigo. E se você deparar, o Rio de Janeiro também é assim. Você no Rio de Janeiro você vai encontrar vários tipos de especiaria, seja ela de valores altos ou de valores menores. É assim o Rio de Janeiro. Agora, assim como Corinto, ela tinha várias coisas legais, coisas boas, também tinha o seu lado obscuro. E aí onde os irmãos vão compreender para a honra e glória do nome, a respeito da gloriosa prosperidade da cidade. Corinto tinha um lado obscuro. A própria palavra Corinto era sinônimo de corrupção. Tem corrupção aqui? Tem, igreja? Amém, igreja? Aleluia, glória ao nome do Senhor. O teólogo William Barclay escreve que na antiguidade havia uma fonte do mal em Corinto, a qual era conhecida em todo o mundo civilizado. Em uma colina chamada Acrópolis estava a grande templo de Afrodite, a deusa do amor, a qual pertencia a 1000 sacerdotisas, as quais era prostituta sagrada. Ao entardecer, descia da Acrópolis e se oferecia nas ruas de Corinto. Todo tipo de pecado e vício tinha chegado, todo tipo de pecado e vício tinha chegado com os comerciantes e os marinheiros de todas as partes do mundo, até que Corinto se formou não só pela riqueza e luxo, mas também com um antro de alcoolismo e corrupção e toda sorte de imundície. Aleluia, glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Rio de Janeiro também é assim. Estou falando de Corinto, não da igreja em si, porque ainda a Corinto ainda não tinha, o apóstolo Paulo não tinha pregado o evangelho para o Corinto. E esse teólogo ele começa a relatar a situação de Corinto. E ali o Senhor chega para o apóstolo Paulo e fala que tinha muito do seu povo ali. Tinha muitas pessoas que ele amava, ele queria que essas pessoas viessem conhecer o Senhor Jesus, para que naquele grande dia também viesse ter a salvação. Então o apóstolo Paulo ele começa a pregar a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. E aí ele começa a pregar a palavra do Senhor, irmão. Aleluia, glória a Deus. A igreja começa a receber uma alegria, todo mundo falando em língua, mistério, dom disso, dom daquilo, outro e tal, mas depois ela começa a se esfriar. Um começa a dizer que é de Apolo, outro começa a dizer que sou de Paulo, outro começa a dizer que eu sou de Pedro, e outro começa a dizer, aleluia, glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu sou de Cristo. E esses eram piores quando dizia que era de Cristo, porque ele não aceitava liderança nenhuma. Ele dizia que eu sou só de Cristo e acabou. Não aceitava a liderança. E quando a palavra de Deus fala que nós temos que respeitar o nosso pastor. Ele é o líder, ele é onde o Senhor colocou na igreja, irmão. Ah, mas o meu pastor não é de Deus. Quem é você para dizer que ele não é de Deus? Bota o teu joelho no chão. Seu rosto não pode, vai orar pelo seu pastor. Aleluia, glória a Deus. Esse era o pior. E o apóstolo Paulo, ele chega e usa uma palavra dura. Porventura foi eu que morri na cruz do Calvário por vocês? Aleluia, glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus. Porventura foi eu que morri na cruz do Calvário? O sangue que foi derramado naquela cruz foi o meu? Porque a palavra de Deus fala, aleluia, glória a Deus, se não haver derramamento de sangue, não há remissão de pecado, igreja. Não há remissão de pecado. E o único sangue seria do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas interessante, irmão, que aquela igreja pensava, eu sou de Apolo. Tudo bem, Apolo foi um homem a qual Deus usou poderosamente. Apolo era um servo de Deus, um eloquente, um homem poderoso na palavra, na escrita, e era da Alexandria do Egito. O grupo de Apolo era formado por pessoas a qual tinham um conhecimento muito grande, filósofo, elitista, intelectuais, sábio, homens a qual tinham conhecimento.
mas estava inchado de conhecimento, porque a presença do Espírito Santo de Deus não era na vida daqueles homens, irmão. Porque se o Espírito Santo fosse na vida daquele homem, eles teriam amor dentro do coração e ia respeitar o qual estava com ele. Ele não se juntava, ele não se unia. Irmão. Se os irmãos começarem a entrar no livro de Coríntios, vocês vão ver coisas horríveis que aqueles homens estavam fazendo. E o Espírito Santo de Deus não poderia trabalhar naquela igreja daquela maneira. Aquela igreja estava se desfazendo. Aleluia. Não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Paulo. Paulo era um judeu. Paulo ele praticava o judaísmo, mas depois ele conheceu o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco. E ali ele ficou cego. Ele entrou ali naquela cidade. E um certo homem, Ananias, foi lá porque o Senhor falou para ele que grande teria. Ia servir e ia usar aquele homem na palavra do Senhor. Aquela pessoa a qual um dia perseguia, começar a ser perseguido pelo amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquela escama ali saiu dos seus olhos. E ali ele foi batizado nas águas, ele foi batizado no Espírito Santo de Deus. Começou a pregar a palavra de Deus. Várias vezes tentaram matar aquele homem. Não, eu sou dele. Ele que é o cara, ele é o homem certo. Deus e chamou ele para ser apóstolo. Chamou ele para pregar a palavra de Deus. Então eu sou dele, só vou servir a ele. É ele que é o cara. Passei por 5 pastores. Ali, ó, Andréia. Lá ali a minha filha. Elas vão poder dizer isso para vocês, porque a nossa igreja ela faz isso. 2 em 2 anos tem um concílio geral. E ali tem uma mudança de pastor. Mas todos os pastores que chegaram ali, eu sempre respeitei. Eu sempre obedeci. Porque assim a palavra de Deus nos fala. Aleluia, glória. Não, sou de Pedro. Nem Pedro foi do Coríntios. Eu sou de Pedro. Pedro? Não, pô, Pedro andou com Jesus. Ele era discípulo de Jesus. Passou a ser apóstolo. Mas poxa, aí o pessoal lá de Apolo. Mas Pedro traiu. Na hora que mais Jesus precisava dele, ele correu. Não, mas ele estava lá. Quando Jesus foi assunto para o céu, ele estava lá. Ele ouviu aquela profecia, ficar em Jerusalém, até logo ser revestido de poder, e ele ficou com os 120, e ali o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida dele, e ele foi cheio da presença do Senhor. A primeira pregação daquele homem foi mais ou menos 3.000 almas, a segunda pregação 5.000 almas. Ele estava ali na igreja primitiva, quando a igreja primitiva começou a ser criada, ele estava ali, a doutrina dos apóstolos, na união, na comunhão, no partir do pão, igreja. Aleluia, não, eu sou de Cristo. Eu não obedeço pastor nenhum. Eu não obedeço Paulo, eu não obedeço Pedro, eu não obedeço Apolo. Eu sou de Cristo. Aleluia, eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Aí vai ler lá no capítulo 3. Aí vai ler no capítulo 6. Aí o apóstolo Paulo vai te dizer o porquê é templo do Espírito Santo de Deus. Porque aquela igreja estava em pecado, estava usando o seu corpo para prostituição. Por isso que o apóstolo usa a palavra dizendo que você é templo do Espírito Santo de Deus. Porque pecado é pecado. Mas quando você faz pecado com o seu corpo, diretamente você está tocando no Senhor, porque você é templo do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus fala. Isso não quer dizer que você não tem que ver a igreja. Isso não quer dizer que você tem que ser obediente ao pastor Fábio Gomes, ou a pastora Patrícia, ou o pastor Anderson, ou a parte do ministério, ou a junta diaconal, ou o missionário. Não, irmão, não é assim. E aquele grupo era um grupo pior que tem, mas tinha facção, tinha uma divisão. Quando a palavra de Deus fala que nós temos que estar unidos, aleluia, glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. As horas já avançam. Dá licença, pastor. Aleluia, glória a Deus. Preciso de 2 pessoas para me ajudar. Rápido, vamos. 2 pessoas. 2. Aleluia, glória a Deus. Segura aqui.
enfim, então ela não precisa. Você é forte? Tenta arrebentar ela para mim. Vai fazer pegada. Ó, arrebentou. Esse membro aqui da igreja que achava ser forte, achava ser o tal, ó, toda picadinha. Toda picadinha. Tem quantos membros aqui, pastor? 100. 101. Senta ali, Jota. Senta ali que eu vou precisar de você. Vamos lá. O pastor falou que tinha 101 pessoas, né, mais ou menos. Né? Entendeu, irmão? Não fala nada, não. Vamos lá. Conta comigo. 2, 3, 4, Aleluia! 5, Glória a Deus! 6. Confia na tua igreja, pastor? Tu confia na tua igreja? Muito. Mata aí que eu já errei aqui já. 8. 9. Ficar um pouquinho bolado aqui, irmão, é porque eu tô correndo, tá? Então vai ficar meio complicado. Mas o irmão tá entendendo, tá entendendo? E rapaz, será que vai dar para 101? Não vai dar não. Tempo não vai deixar não, pastor. E aí agora? A igreja vai querer saber o final disso aqui, hein? Ah, não, mas cada um desses aqui é um membro. É um membro para dizer isso aqui. Eu estou perguntando uma coisa à igreja. A igreja entendeu alguma coisa aqui? Entendeu o quê, irmão? Unidade. A unidade, não, tudo bem, mas tem algo aqui que eu acho que não percebeu. Cordão de 3 dobras. Isso, o cordão de 3 dobras de você arrebentar, mas aqui tem mais de 3 dobras. Ó, bom, na verdade eu não vou poder contar tudo, porque vai ficar realmente espaço não vai dar, porque tem aquela outra ali. Mas olha só, interessante, irmão, que o Senhor quer falar para a igreja hoje, tá? São fácil do inimigo vir, entrar na nossa vida e nos destruir, irmão. Agora, quando nós estamos unidos, nós se tornamos fortes e o inimigo não tem como nos destruir. Agora, algo importante aqui, os irmãos vendo. Eu peguei a primeira ponta e fui contando. E ela, se eu fosse desembolar isso aqui, ela ficaria o quê? Inteiriça, sem corte. E isso que o Senhor quer na nossa vida, irmão. Que nós devemos ser um em Cristo Jesus. Uma pessoa no Espírito Santo. Tenta arrebentar agora, meu querido. Vai, tenta aí. Ficou difícil, né? Ficou difícil? Alguém quer tentar arrebentar? Pastor, o senhor deu sorte que a hora já está avançada. Porque se eu tivesse mais ou menos 15 minutos, eu ia contar até 101 e o senhor teria que sentar nesse cordão aqui. Porque você falou que confia na sua igreja. Você ia sentar nesse cordão e a gente ia levar o pastor lá na porta e ia trazer ele. Esse é sinal que a igreja está unida junto com o seu pastor. Para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Irmão que entendeu? A igreja de Corinto estava dividida. Então deu brecha para o inimigo entrar. Pode sentar lá, meu querido. Obrigado, obrigado. Então a igreja de Corinto, ela estava com divisão, estava com facção. Então o inimigo entrou e destruiu aquela igreja. Os dons espirituais não estavam sendo mais manifestos naquele lugar. Não existia amor. Você pode falar em línguas, você pode curar, você pode fazer muitas coisas. Mas se você não tiver amor, você não tem nada, irmão.
E aquela igreja não tinha amor. E o apóstolo Paulo começou a falar para aquela igreja no que a igreja estava errando, no que a igreja estava pecando, para que aquela igreja viesse se consertar e voltar novamente a ter a presença do Espírito Santo de Deus. Porque, irmão, sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos fazer nada. E algo interessante, irmão, onde eu quero encerrar essa pregação, espero que os irmãos tenham entendido, que o apóstolo Paulo, aqui no versículo 10, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmão, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todo uma mesma coisa, que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E que não haja entre vós dissensões, no caso briga. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e no mesmo parecer. Agora a gente vamos ler lá em João, no seu capítulo 7, capítulo 17, melhor dizendo, versículo 11. João, Evangelho de João, no seu capítulo 17, versículo 11. A oração do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, aos seus discípulos. Mas isso estende a nós, irmão. Olha só que a palavra de Deus fala, e os irmãos vão entender isso aqui, olha. Eu não estarei mais no mundo, assim Jesus Cristo está falando, orando a Deus junto com os seus discípulos. Eu não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo. Jesus Cristo dizendo, os discípulos estariam no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam assim como nós somos. Jesus Cristo falando para o Pai: Pai, eu vou para ti, mas eles vão ficar aqui. Mas guarde para que eles sejam um, assim como eu sou contigo, assim como o Senhor é comigo. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, versículo 20. Do mesmo capítulo 17, não rogo somente por este, mas também por aquele que pela palavra dele já hão de crer em mim. Está falando de quem? Está falando de nós. Está falando de nós, porque a palavra chegou no meu coração, a palavra chegou no seu coração. Foi através da palavra do Senhor Jesus Cristo que eu levantei a mão e aceitei e recebi o Senhor e Salvador Jesus Cristo na minha vida. Aleluia, para os irmãos entendeu? Não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela palavra deles hão de crer. Pela palavra deles, o Senhor Jesus Cristo já está falando para o discípulo, porque o discípulo hão de pregar a palavra do Senhor. Seja ficar em Jerusalém, desde logo seja revestido de poder, e seja a minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judá, Samaria e confins da terra. E confins da terra. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que também ele seja um em nós, no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, para que o mundo creia que me enviaste, e eu dele a glória que me deste, para que sejais um como nós somos um, e eu nele e tu em mim, para que sejais perfeito em unidade. Perfeito em unidade. É isso que o apóstolo Paulo queria para a igreja de Corinto, que eles viessem ser perfeitos em unidade, que eles pudessem olhar para o outro e ver a sua imagem, ver a sua semelhança, que viessem refletir, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, a face. Eu olhar para a irmã e ver a minha face, a irmã ia olhar para mim e ver a face dela, porque nós somos um em Cristo Jesus. Aleluia. E isso está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, irmão. Muitas igrejas, o Espírito Santo de Deus fica lá fora e há contenda aqui dentro. E muitos estão achando que estão cheios da presença de Deus. Irmão, como é que aquele moço está pregando lá em cima, se existe no Espírito Santo de Deus e não está ali naquele lugar? Como aquele homem está pregando, como aquele homem está fazendo sinais e maravilhas, se o Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu Espírito Santo de Deus não está sendo manifesto naquele lugar. Assim acontecia na igreja de Corinto, eles estavam bebendo, eles estavam fumando, eles estavam fazendo um montão de coisas que não eram da vontade de Deus, eles estavam se prostituindo, irmão.
Se você lá para o capítulo 5, você vai ver tão coisa horrível, que até o próprio ímpio não aceitava. Tinha membro dentro da igreja que estava tendo uma relação com a mulher do pai. E a igreja estava permitindo aquilo. A igreja estava aceitando aquilo. Como a presença do Espírito Santo de Deus poderia ser naquele lugar, irmão? Que a imoralidade, que o pecado estava tomando conta. E isso acontece em várias igrejas. E o Senhor me trouxe hoje aqui para falar isso para vocês, que vocês têm que ser um em Cristo Jesus, para que vocês viessem refletir, para que isso não venha acontecer na igreja. Para que não venha acontecer aqui, porque aqui é lugar de santo, lugar de pessoas agora verdadeiramente adoram o Senhor, buscam o Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor me trouxe aqui e falou no meu coração para me dizer para vocês que o Senhor ama muito vocês. Que o Senhor tem uma obra muito grande na vida de vocês. Para que vocês venham refletir na igreja de Corinto. Para que vocês não venham fazer a mesma coisa que aquela igreja estava fazendo. Uma igreja que tinha tudo de bom. Que o Espírito Santo de Deus falava. E eles não estavam. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, o Senhor possa falar mais nos vossos corações. Esqueci alguma coisa? Não, esqueci isso aqui, né? Amém, glória a Deus. Pensei que ia estar todo mundo curioso. Aleluia, glória a Deus, amém. Vocês querem saber mesmo, irmão? Eu só botei isso aqui para os irmãos ficar só tentando para isso, esquecer um pouquinho de mim, porque eu gaguejo muito. Quando eu vou pregar é complicado, me dá dor de barriga, me dá dor de cabeça, começa a vir a tosse. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Não, irmão, vocês vão entender agora. Isso aqui é um sorrisal, né? Todo mundo me ouvindo? Sorrisal. Você tá com uma dor de cabeça, né? Aí você pega o sorrisal, você abre o sorrisal. Né? Isso aqui é uma embalagem, né? Para que venha proteger o sorrisal. Simples, só uma embalagem. Certo, irmão? Irmão, esse copo aqui está simbolizando a igreja. A igreja é a porta do céu, irmão. É. Ovelha gera ovelha. Não é o pastor que vai gerar ovelha, não, irmão. Quem gera ovelha são vocês. Vocês trazem para dentro da igreja e o pastor vai cuidar. O pastor vai cuidar. Então, aqui é a igreja. A água, ela simboliza o Espírito Santo. A água, ela simboliza o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está aqui na igreja por causa de vocês. Porque se não tiver ninguém, o Espírito Santo não vai estar aqui, não tem necessidade, irmão. Eu vou estar onde o pastor Fábio vai estar, a pastora Patrícia, o pastor Anjo, o presbítero, aonde o filho do pastor, a missionária, aonde eu estiver, ali o Espírito vai estar. Mas quando nós estamos na igreja, reunidos, em um só propósito, como a igreja primitiva estava reunida, quando começou a orar e o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles. Então, essa igreja e a água simboliza a presença do Espírito Santo de Deus. E esse sorrisal, o que simboliza, irmão? Os irmãos podem me dizer? Fala aí, irmão. Oi? Ovelha. Esse sorrisal está representando a ovelha. Sendo que eu estou aqui, ó, desde que eu comecei a pregar, que está aqui dentro. Mas não houve nada, irmão. O sorrisal, quando a gente bota na água, o que acontece? Ela se desfaz. Passa a ser única naquele líquido. Não é isso? Mas esse envolvente aqui nada mais é uma capa. Uma capa. Mas essa capa, para mim, ter que o sorrisal ela venha se desfazer nessa água e tornar em um só, eu tenho que tirar essa blindagem. Então essa blindagem, Deus falou no meu coração que ela nada mais é do que o pecado. Porque aonde existe o pecado, não tem como o Espírito Santo de Deus trabalhar. Porque ela faz uma blindagem. Ela não deixa. Não vai deixar isso, irmão, permear. Ela não deixa. Mas para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar nessa ovelha,
que essa ovelha venha a ser um só no Espírito Santo, para que ela venha a ser templo do Espírito Santo de Deus dentro da casa do Senhor, eu tenho que tirar a pedra. Assim como aconteceu com Lázaro. O Senhor tinha todo o poder para chegar e falar, pedra, saia daí, mas o Senhor falou, tire a pedra. E tem muitas coisas na nossa vida, tem mazela nas nossas vidas, irmão, que nós mesmos temos que tirar, porque Jesus, ele não vai tirar. Isso é comigo. Coisa na minha vida que só eu posso fazer. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E quando eu tiro essa blindagem, quando eu tiro essa mazela, quando eu tiro esse pecado, irmão, aleluia, glória a Deus, aí o Senhor, ele pode trabalhar através do Espírito Santo de Deus. Aleluia, eu posso botar quantos sorrisal for aqui dentro, irmão. O Espírito Santo de Deus vai ter a mesma reação. Ele vai trabalhar, ele vai limpar e vai ser um só em Cristo Jesus através da presença do Espírito Santo. E é isso que Deus quer na nossa vida no dia de hoje. Se hoje você adentrou este lugar com mazelas, com coisas ocultas, aleluia, glória ao nome de Deus. Com coisas ocultas, irmão, que só o Senhor sabe. Hoje é o dia para que você possa tirar esse envolvente, tirar esta capa e permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe na tua vida. Porque se você não permitir, irmão, o inimigo ele vai te consumir. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus te trouxe hoje neste lugar para ouvir esta palavra, para você ver essa ministração, para saber que Deus te ama. E Deus tem uma obra, um propósito muito grande na tua vida. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, igreja, no nome do Senhor. Agora o irmão entendeu, né? Por causa do sorrisal, da água, né? Aleluia, glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está na validade. Está na validade. Então, igreja, no nome do Senhor, que o Senhor possa falar mais nos vossos corações. Que isso possa ficar, irmão, na sua vida. Que você possa sempre lembrar. E leia a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, porque conheceis a verdade vos libertará, para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu agradeço a rica oportunidade. Glória a Deus.